Olá, meu nome é Luana Amorim Gomes e eu estou aqui para apresentar o meu artigo que tem como título Produção do Podcast Educom, uma análise sobre a perspectiva educomunicativa. Este projeto é um projeto de extensão que é desenvolvido aqui em Fortaleza, no Ceará, no Centro Universitário Estácio do Ceará, do curso de jornalismo. Esse projeto já é desenvolvido há 3 anos, nós iniciamos a época da pandemia e a ideia inicial do projeto era desenvolver oficinas com estudantes do ensino fundamental 2 e do ensino médio para que eles pudessem produzir programas de rádio dentro das escolas em que eles estão. A perspectiva educomunicativa, ela leva em consideração o contexto em que os educandos estão envolvidos e não necessariamente para haver uma produção de conteúdo educomunicativo precisa estar dentro de uma escola ou dentro de uma universidade. Espaços educomunicativos, eles acontecem, né? Eles podem acontecer onde há um espaço de aprendizagem, como, por exemplo, em comunidades, em assentamentos, enfim, existem algumas possibilidades. Mas voltando à ideia inicial do projeto, que nós iríamos desenvolver oficinas para que esses estudantes pudessem produzir esse conteúdo, nós tivemos que mudar essa perspectiva, levando em consideração que os estudantes não estavam indo às escolas e que os ambientes não estariam preparados para receber uma outra demanda, né? Tendo em vista que a rotina da escola tinha sido modificada em virtude da pandemia. Então, o projeto foi modificado, ele foi adaptado e nós começamos a pensar sobre uma nova perspectiva para que estudantes da graduação de jornalismo, também temos alguns estudantes de publicidade, mas o foco inicial eram estudantes de jornalismo, para que eles pudessem produzir, e aí nós mudamos para podcasts, né? Podcasts levando em consideração temáticas do cotidiano deles. Não necessariamente do cotidiano da universidade, mas de temas que tivessem relevância social, um dos princípios do jornalismo, né, essa perspectiva de uma inserção na sociedade, uma relevância social, e que eles pudessem produzir esse material, né, com uma perspectiva participativa mesmo e autônoma, que é uma característica da educomunicação. Eu preparei aqui alguns slides com alguns tópicos que estão no material que vocês têm acesso e vou falar um pouco sobre cada um deles, né? Vou falar um pouco dessa questão da introdução, que eu já mencionei, quais são os nossos objetivos, qual é a metodologia que a gente utiliza e quais são os nossos resultados, né? Então, para essa questão da introdução, eu contextualizei sobre a importância do projeto dentro dessa perspectiva educomunicativa, né? A gente tem produção de podcasts com temáticas que são pautadas pelos estudantes a partir das reuniões de pauta que nós fazemos semanalmente. Então, eles indicam propostas de temas que tenham a ver com a rotina deles, não necessariamente algo que eles vivenciam na universidade, mas algo do cotidiano ou da sociedade como um todo. Como, por exemplo, agora nos meses de setembro e outubro, nós tratamos saúde mental e o Outubro Rosa, que diz respeito à prevenção ao câncer de mama. Então, nós linkamos questões da sociedade com temáticas que eles vivenciam no cotidiano da faculdade. Citando também a época da pandemia, quando nós iniciamos, nós falamos muito sobre saúde mental de professores e estudantes, por exemplo, que tiveram aí a sua rotina completamente modificada. Então, é importante contextualizar esses temas e linkar com a rotina que eles vivenciam, né? E aí, um foco da perspectiva educomunicativa é justamente potencializar essa aprendizagem, né, e disseminar esses conteúdos a partir de uma prática cotidiana. Então, os estudantes, à medida em que pensam os temas, fazem reuniões de pauta, pesquisam sobre esses temas, pensam nas fontes, eles estão vivenciando uma rotina produtiva e linkando aspectos da educação, que é o aprendizado de disciplinas que eles já têm na graduação,
com a comunicação, que é algo do cotidiano de atuação profissional deles. Mesmo os que ainda não estão estagiando, têm a oportunidade de vivenciar isso na prática, né? Então, temos essa perspectiva de potencializar essa aprendizagem e disseminar esse conteúdo por meio das plataformas, que no caso a produção de podcast permite que, de uma maneira mais fácil, né, nós utilizamos o estúdio de rádio, mas já utilizamos celular, já utilizamos a plataforma do Teams para gravar, para editar, inclusive. Hoje a gente tem a oportunidade de usar o estúdio, mas a gente consegue fazer isso pelo celular. Então, os nossos principais objetivos dizem respeito ao aprendizado dos educandos, a participação deles no processo e a ampliação do diálogo das mais diversas áreas, né? À medida em que a comunicação dialoga com a educação, e aí nós buscamos aspectos dessas duas áreas de conhecimento, dialogamos e ampliamos a nossa visualização e a disseminação das informações, né? À medida em que o aprendizado deles da área da educação, dos mais diversos temas, utilizando as técnicas da comunicação, há um diálogo para uma ampliação dessa divulgação. Como é que é a nossa metodologia, né? Nós fazemos essa consulta aos educandos para saber pautas relevantes. Eles estão sempre atentos a temas que estão sendo discutidos, né? É o mesmo uma visualização de pautas relevantes, né? A seleção de fontes, e há um aspecto crítico em que fontes nós vamos entrevistar, se essas fontes de fato contribuem com o tema, a pesquisa sobre esse tema, para que eles possam produzir os roteiros, né? Então, o roteiro ele é produzido com base em uma pesquisa feita anteriormente. E aí, o momento da gravação desse material, a entrevista, geralmente nós buscamos duas fontes, porque a nossa ideia é que o podcast não fique tão longo, para que as pessoas escutem e divulguem. A questão do tempo é algo que a gente sempre fica atento, embora alguns temas a gente tenha um tempo maior pela questão mesmo da relevância da temática, né? Então, seleção das fontes, seleção das pautas, seleção das fontes, gravação, edição e a disseminação desse material nas plataformas e por meio das redes sociais. Algo que nós agregamos a essa etapa do projeto é também ampliar a nossa divulgação pelo Instagram, né? Então, a gente tem também essa questão da promoção do engajamento na divulgação e o compartilhamento do podcast, porque nós entendemos que à medida em que o maior número de pessoas tem acesso a essa informação, ela fica cada vez mais dialógica, disseminada e ganha cada vez mais o espaço que merece. E aí, como amparo mesmo metodológico e também como amparo dos conceitos de educomunicação que eu citei aqui e também da perspectiva educomunicativa, eu posso citar o Ismar Soares, né, que é fui beber nessa fonte, né, um berço da questão da educomunicação, é um autor que tem bastante embasamento aqui, e o Mário Kaplun, que é já numa perspectiva mesmo de outros países em que ele também atua com essa temática do diálogo, da comunicação e da educação, são autores que sim trazem contribuições, né, aí para o trabalho, e também a época em que nós fizemos a formação desses estudantes que estão no projeto, eles também tiveram acesso a essas informações e a esses artigos. E aqui alguns resultados. A gente percebe que há uma maior identificação não só da comunidade acadêmica, mas também dos estudantes nesse contexto de produção e divulgação do podcast. Inclusive, nós já recebemos demanda de pessoas, né, não só daqui, mas de outros locais do país, querendo participar do podcast. Nós estamos participando de mostras extensionistas, de mostras de iniciação científica e também de congressos, como é o caso desse em questão, né? A gente desenvolveu aí habilidades socioemocionais na perspectiva de competências comunicativas que contribuem para que eles selecionem as pautas, interajam com as fontes, saibam lidar com isso e conduzir o processo, né? A autonomia dos educandos é algo levado em consideração nesse contexto. E aí a relevância da seleção dos temas que estão sempre alinhados não só com os interesses deles, mas também com o interesse coletivo, né? E
há uma referência e uma citação, relevância nesse contexto educativo em que nós estamos. E algumas conclusões que eu posso citar: a gente percebe essa transformação da educação, dessa perspectiva educativa, que há cada vez mais ligação com a comunicação. Isso eu estou citando o curso de jornalismo, né, que é uma premissa, esse aspecto comunicativo, mas também de outros cursos que dialogam com a gente, para citar os últimos, psicologia e enfermagem, assim como radiologia também. Uma educação mais significativa e alinhada às necessidades contemporâneas, levando em consideração que nós estamos utilizando a tecnologia e essa facilidade de acesso por meio da produção e disseminação de um podcast. E um item importante dessa conclusão é a valorização da participação dos educandos como coautores do conhecimento, né? Então, o projeto, ele prevê, está na premissa dele, essa autonomia dos educandos na condução do processo, levando em consideração que ele foi concebido para que os estudantes produzissem esses conteúdos, e estudantes ainda do ensino médio, ensino fundamental 2. E aí foi transposto para a realidade da academia, né, do curso de jornalismo, então essa autonomia se faz presente. E também um destaque para a abordagem educomunicativa e uma educação não só participativa, mas também inclusiva. É isso. Obrigada.